Rapaziada, quem nunca viu como é que é uma premiação do VTube, tá aí. Quem tiver curiosidade, quem não tiver, só pular essa parte aí pro conteúdo, certo? Vou abrir aqui. O pessoal normalmente capricha bem na caixa, certo? Tá aí. Aí, ó. Cartinha, não sei o que. Que normalmente vai ter... Essa aqui é de 500 mil, tá? Aí tem a outra lá. Tem outras duas, na verdade. Essa aqui eu acho que é uma pulseira. É, pulseira. Aí, ó. Show. Cartinha, pulseira. E a vitela tá aqui. A premiação do Beethoven não vem doce, esses negócios que as outras empresas mandam. Mas aqui, ó. Manda um lacinho bonitinho. Show. Duas caixinhas. Tô abrindo bonitinho porque tá gravando, senão a gente tinha rasgado esse trem tudo aí. A plaquinha deles é bem bonita. Tá aí, ó. Show? Então, rapaziada, nesse vídeo aqui, basicamente, eu vou estar mostrando pra vocês, mostrando e falando o que eu fazia antes, certo? Que eu não tinha resultado. Às vezes acertava uma oferta, mas morria a oferta, ela não vendia, eu não sabia porquê, não sabia motivo. Aí às vezes eu ficava tentando testar criativo, testava 1 milhão de coisas que não surtam efeito. Então hoje eu vou estar falando um pouco disso, vou estar mostrando também o que eu fazia antigamente e o que eu faço hoje, certo? Que me permite estar ganhando essas plaquinhas aqui, certo? Sempre tô ganhando essas plaquinhas de, sei lá, 2 em 2, 3 em 3 meses eu ganho uma dessa. E é isso. Eu não fico mostrando, poderia deixar um monte de plaquinha aqui para vender um monte de coisa para vocês, mas não é um intuito nesse momento, tá? Então, vou estar falando o que mudou da época que eu não tinha nada eu falo em questão de resultado, para hoje em dia, certo? Então, a primeira coisa, basicamente, que eu fazia, eu ia lá na biblioteca de anúncios, tá até aberta aqui, minerava uma oferta, certo? E clonava tudo, clonava a oferta inteira. Clonava a oferta, clonava o criativo, o texto que a pessoa usava no anúncio, 100%. Basicamente o que eu fazia era ficar clonando, certo? Eu não entendia direito por que eu fazia isso. Na verdade, me ensinaram desse jeito, certo? Quando eu entrei no mercado, quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, não, mas quando eu iniciei no mercado, ensinaram desse jeito. Antigamente, você fazia isso, você tinha muito resultado, porque tinha poucas pessoas no mercado, então não tinha tanta essa preocupação de aprender realmente a fazer ofertas, a criar algo novo. Então, basicamente, a gente ficava clonando a oferta e a gente tinha resultado com isso, certo? Até o dia que parou de dar resultado, tá? Parou de dar resultado entre aspas, porque hoje ainda, se você fizer isso, ainda vai funcionar, mas não é igual antigamente, certo? Então, antigamente, você não precisava de tanto conhecimento para ter grandes resultados e constância no digital, tá? Hoje em dia, se você fizer isso, você vai ter resultado? Vai. Mas você vai ter um resultado limitado. Você não vai conseguir escalar tanto dessa forma, tá? Então, qual que é a maior diferença do Abner antigo pro Abner de hoje? O Abner de hoje, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Por mais que você não vai criar uma oferta do zero, mas se você está modelando, você tem que saber o que você está fazendo. Por exemplo, antigamente, eu ia subir uma oferta, vou pegar uma oferta aleatória aqui, tá? Então, rapaziada, basicamente, antigamente, o que eu fazia? Vinha aqui, minerava alguma oferta, certo? Então, rapaziada, eu peguei uma oferta aqui de exemplo, tá? Peguei essa ofertinha aqui, o cara tá vendendo um pack de... É isso mesmo, tá vendendo um pack de livros e tal. O que eu fazia antigamente? Antigamente eu ia chegar nesse site, ia clonar o site, tudo que tá escrito aqui eu ia clonar,
o criativo, ia clonar o criativo, ia basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, subia dessa forma e simplesmente ficava refém de outra pessoa, tá? Por quê? Porque se essa oferta morresse, eu não sabia o que fazer, não sabia como que faz, como que eu faria para essa oferta voltar a vender, como que eu faria para qual que era o erro, o que eu precisava mudar. Então, basicamente, eu ficava correndo atrás do próprio rabo, certo? Ficava procurando oferta, 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 e a oferta morria e eu não sabia o que fazia. E o que mudou para hoje em dia, tá? Antigamente eu tinha muito mais trabalho, porque às vezes a oferta durava 2, 3 dias e eu já tinha que achar outra oferta, certo? E hoje em dia as minhas ofertas elas duram muito mais, porque eu crio as minhas ofertas, ou eu crio ou eu modelo, certo? Então as ofertas elas duram muito mais e apesar de eu ter um pouco mais de trabalho no início, ela me dá muito mais retorno durante muito mais tempo. Então se antigamente eu clonava tudo e às vezes eu fazia 150, 200 mil no mês, hoje em dia eu crio ou modelo minhas ofertas, tenho um pouquinho mais de trabalho ali no início, mas hoje eu consigo constância, que é uma coisa que você só vai ter se você criar ou modelar suas próprias ofertas, constância. E hoje também a gente tem um faturamento bem maior, tá? Então no mês ruim aí a gente fatura 250, certo? 300 mil, certo? Então é algo que você só vai conseguir se você modelar ou criar suas próprias ofertas, tá? Mais importante do que você modelar ou criar é, por exemplo, vamos supor que você está clonando essa oferta. A oferta só está saindo, tá vendendo, mas só está saindo Pix pendente. O Abel de antigamente, o que ele ia fazer? Ele simplesmente ia pegar uma outra oferta, ele vinha aqui, ó, essa aqui parou de vender, ah não, beleza, vamos achar uma outra oferta aqui, ó, vamos supor que é isso aqui. Ia vir, achar uma outra oferta e ia subir essa outra oferta, ia ficar rezando para que essa oferta vendesse, certo? Então, o Abel de hoje, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, tá? Se a oferta tá vendendo e não tá gerando, tá vendendo, tá gerando Pix, mas ninguém tá pagando. Ele sabe que eu sei que só tá faltando um pouco ali de confiança do seu cliente. Então, às vezes, você pode estar melhorando o seu criativo, você pode estar adicionando uma VSL se ela não tem. Então, apesar de ser algo simples, era algo que eu não sabia, não conseguia identificar. Como eu disse ali, eu ficava correndo atrás do próprio rabo e apesar de eu ter falado no outro vídeo que é bom para quem está iniciando, cara, se você já tem 2, 3, 4, 6 meses ali no máximo de mercado, você já tem que procurar estudar, procurar aprender como que sai disso, entendeu? Porque, beleza, acertou uma oferta, botou 100 mil reais no bolso, show. Mas aí o cara fica 2, 3, 4, 5 meses sem vender nada, entendeu? Aqueles 100 mil reais que ele fez, ele perde nos próximos, nos próximos 6 meses, só testando oferta, vê que não valida nada, porque ele não sabe o que ele está fazendo, certo? Então, a maior diferença do Abra de antigamente... Eu citei aqui um erro, mas tem vários outros erros, tá? Enfim... Outra coisa, você saber identificar o que que é cada parte da oferta. Não saber identificar, mas como que você melhora, tá? Mais importante do que o site estar bonitinho é você saber deixar uma oferta agressiva, tá? Esse aqui foi um vídeo mais rápido, tá? Falando sobre as principais diferenças do Abner antigo para o Abner de hoje, que tem constância, que tem resultado. Se você quer conquistar uma placa dessa um dia, entra no meu canal do Discord, que é gratuito, certo? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou estar deixando também o meu Instagram para você me seguir, que eu vou soltar o conteúdo lá também, certo? Então, rapaziada, mais importante do que você saber criar boas ofertas é você também ter um getter confiável para rodar, tá? O getter que eu confio é esse aqui. Vou estar deixando também o link aqui na descrição para você poder criar sua conta, certo? E tamo junto, rapaziada. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Vou deixar todos os links aqui e bora pra cima. Foi.